critérios científicos racionais. Olá, muita paz e alegria. Meu nome é Rose Leite, eu faço parte do projeto Espírita Religare. É uma ferramenta de apoio do movimento espírita mineiro, onde nós temos a oportunidade de oferecer para várias instituições cursos variados para capacitação e qualificação do tarefeiro espírita. E a nossa proposta é sempre retornar com as referências de Kardec, de Jesus e de demais espíritos que colaboram com a doutrina espírita, desdobrando reflexões em torno da vida, do próprio Evangelho de Jesus, para que cada um de nós tenhamos uma consciência mais desperta, qualidade de vida. E hoje nós estamos aqui com o objetivo de fazer um bate-papo, uma reflexão com uma tarefeira muito especial lá do Leão, que é de lá de Parnabirim, o Rio Grande do Norte, que é a Nara. A Nara, ela é de Natal, Nara Carvalho, ela faz parte da equipe de magnetizadores lá do Leão, e inicialmente eu já agradeço a Nara ter aceito carinhosamente o nosso convite e rogar a Jesus que possa abençoá-la, fortalecer os seus esforços e que possa recompensá-la por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo lá com a equipe do nosso querido Jacó Melo. Então, inicialmente já te dou boas-vindas, Nara. Obrigada por ter aceito o convite. Fique à vontade para a sua apresentação e para fazer algumas colocações iniciais aí sobre o seu trabalho, como que você conheceu o Leão, como que você conheceu o magnetismo. Obrigada, Rose, pelo convite. Desde já agradeço imensamente, né, por ter sido convidada, né, para repassar um pouquinho do que já aprendi, compartilhar um pouquinho das vivências, né. Então, para iniciar, vou me apresentar, como você já falou, vou só repetir. Me chamo Nara Carvalho, sou aqui de Natal, né, Rio Grande do Norte, tenho 30 anos, sou espírita, né, mas também compactuo com os ensinamentos e a crença umbandista também, e também sou magnetizadora, né, e magnetista, eu diria assim, que é aqueles que estudam o magnetismo, né. Então, uma diferençazinha entre ser magnetista, né, espiritista, eu não diria espiritista, né, mas magnetista sim, que é aquele que estuda o magnetismo, e o magnetizador, que é aquele que aplica o estudo do magnetismo, né. Então, assim, o meu primeiro contato, basicamente, né, com o magnetismo se deu no início da pandemia, ali, meados de 2019, mais ou menos, né, quando tudo parou assim, e agora o que é que a gente vai fazer? Né? Eu ainda trabalhava num centro espírita, porém lá não tinha, né, o magnetismo como ferramenta de trabalho também, de auxílio, era apenas mediunidade. Né? E com o tempo fui descobrindo, fui tendo contato, por curiosidade, acabei achando na internet, né, algo sobre magnetismo, achei fenomenal aquilo, porque muita coisa já batia com aquilo que me passava na cabeça, mas eu acabava que não sabia o que era realmente, né? E daí acabou que eu encontrei o Wagner Marx, né? Que foi ali o meu primeiro professor do magnetismo, o qual eu tive acesso de início, né? Encontrei ele na internet, acabei que não sou eu, como um grupo de colegas, hoje a gente está aí num estudo sistematizado, né, não só de magnetismo, mas também sobre espiritismo, sobre as revistas, né, do Allan Kardec, e todas as obras também, tanto quanto as obras de magnetismo, né. No momento atual está sendo estudado o livro do Deleuze, também está sendo estudado o livro do Giacomello, né, Magnetismo Humano. Isso. E daí esse primeiro contato veio com essa união, né, de várias pessoas, de vários lugares diferentes,
do Em Brasil. 2019. Isso, né? Foi um pouquinho depois do início da pandemia, se não me falha a memória, março, abril, por aí. E até pessoas fora do Brasil, né? Eu lembro Sim. que tinha até um colega nosso que era do Japão. Ele já tinha conhecido o Brasil, mas ele mora lá, né? Uhum. Então, foi para além do Brasil, né? Nosso grupo de estudo. Tudo começou lá, né? A gente começou a falar de forma simples, né? Pegando ali desde o início o que era magnetismo, de onde veio, para onde ia, como era aplicado, né? O que é que tinha a ver com o espiritismo, né? O que seria esse magnetizador espírita, enfim, essa união de conhecimentos, né? Que foi se fortalecendo cada vez mais e o grupo tá aí até hoje, né? Unido, né? Não só na tarefa, mas no estudo também. E sempre que possível a gente se encontra, né, nos seminários aí da vida e da caminhada. Então, foi basicamente aí meu primeiro contato, né? Foi nesse grupo de estudo virtual. E daí, com o tempo, né? Quando as coisas foram ficando um pouco mais aliviadas, eu tive acesso ao primeiro seminário presencial, que foi em Currais Novos, né? Onde o Wagner veio para o Rio Grande do Norte, e a gente se direcionou todo mundo para Currais Novos, né? Que é uma cidade aqui do interior do estado. Né? E foi aí onde se deu, né, o início da minha formação. A princípio eu tive acesso de forma virtual, né, apenas. Sim. Teoria? Então, a teoria. A prática quase pouca, porque acabava que você não tinha como fazer muita coisa, né? Ainda mais que você, no meu caso, não tinha outras pessoas conhecidas próximas que estudassem o assunto e tudo mais, então acabava que para eu aplicar ficava um pouco difícil. Então, ficou mais ali na teoria mesmo, até chegar lá, né? E quando chegou lá, a gente teve 2 dias de seminário e teve várias práticas, né? Várias práticas de teste, de sensibilidade. Como eu já tinha a experiência, né, que de certa forma foi favorável da mediunidade, né? Eu já tinha uma sensibilidade um pouco aguçada, então quando fui para os testes práticos, eu vi que alguma coisa diferente tinha, né? Sim. Você está falando no Então, sentido da sensibilidade, da percepção do magnetismo em si, né? Não do isso, tato magnético, ou do tato não. magnético, sim. Do tato foi um pouquinho mais depois, né? Uhum. Aqui foi o primeiro contato mesmo, por exemplo, sentir as energias na mão, Sim. que eu já percebia de alguma forma, já que eu trabalhava como médium, né? Acabava que eu já tinha uma certa experiência com coisas que aconteciam durante o trabalho mediúnico que eu achava que era tudo mediunidade e no fim não era tudo mediunidade, né? Hoje eu já sei que não é. E é importante a gente frisar esse ponto, que magnetismo, sim, é uma coisa, mediunidade é outra, né? Dá para unir as duas? Dá. É essencial unir, às vezes sim, mas às vezes não. Então é importante saber dividir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas naquela época eu não sabia, né? Então teve vários testes de sensibilidade, né, de percepção, até teste de sonambulismo, né, que acabou que eu fiquei lá um tempão viajando, quando voltei não sabia nem onde eu estava. Então, é tudo muitas probabilidades, né? E a gente As só descobre quando... experiências de Wagner. Exatamente. As experiências de professor Wagner deixam a gente assim, vou ou não vou? Ou você vai ou você vai, na verdade, né? Exatamente, não E tem é opção. sempre, e é sempre interessante porque mostra muito para a gente que não é só da boca para fora, realmente as coisas acontecem, tem um porquê de acontecer, né? E são fatos, né? São fatos comprovados. É Sim, ciência, magnetismo é ciência, tanto quanto espiritismo é ciência. Então, enfim, né? Para finalizar essa parte inicial, né? Essa parte da minha formação, do primeiro contato com o magnetismo, foi basicamente essa, né? Lá eu pude colocar a primeira vez alguém em catalepsia, e para mim isso foi, caramba,
eu consegui, então acontece alguma coisa. E Sim. que coisa é essa, né? E voltando de lá para casa, eu fiquei assim, o que é que está acontecendo? Aí minha curiosidade aguçou de uma forma absurda e eu tive que ir atrás, né, para sanar minhas dúvidas. E fui vendo cada vez mais que a coisa realmente acontecia, né? O E perfeito isso, né, Nara? Quando vai para a parte prática, que uhum, você, ao fazer, ao fazer todos os procedimentos técnicos, você começa uhum, a ver alteração no indivíduo. Você fala, é realmente o magnetismo é uma ciência sim, possível. O magnetismo é a realidade, faz parte da realidade humana. Né? Se uma pessoa consegue colocar a outra em catalepsia, todas as pessoas podem aprender essa técnica sim, e fazer com uma finalidade útil, né? Eu acho que o bacana da experiência é isso, porque elimina aquela dúvida, aquela coisa, será? Será que dá? Será que é isso? Né? uhum, exatamente. E não só isso, né? Quando você consegue, por exemplo, diminuir, aliviar uma dor de alguém. Eu acho que, para mim, esse foi o ponto máximo Sim, quando a minha luz ligou, né? O interruptor foi apertado e a luz acendeu. Para mim, foi nesse momento. E eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas só dando um spoilerzinho rápido, foi ali o meu primeiro paciente para diminuir dor. Né? sim. A pessoa chegou com dor e eu falei, e agora? E Eu, agora? eu não tenho tato magnético desenvolvido ainda, eu sinto Sim, algumas coisas sim, algumas coisas não. Sei um pouco de teoria e um pouco da prática, mas o que eu sei da prática é o seguinte: mal eu não vou fazer para ele. Eu sim. vou fazer o que eu aprendi. Eu aprendi a arrastar dor e a dispersar, Arrastador, anestesia é. então eu vou fazer isso. Se não der certo, é possível que a dor passe depois. Mas pelo menos eu não Sim, vou deixar ele com mais dor, porque eu já sei que eu estou fazendo a prática correta, sim. né? Graças E a se, Deleuze. exatamente. E se der certo, o mínimo que vai acontecer é diminuir a dor. Seja 20%, seja Sim, 50%, seja 90% ou seja 100%. Tudo é possível. O interessante é que a gente frise o fato de não prometer nada, né? exatamente. Eu O não que te vier, prometo que eu vou te curar, não te sim, prometo que eu vou tirar a tua dor 100%, e nem te prometo que nunca mais você vai sentir, mas eu te garanto que eu vou tentar fazer o máximo possível para te ajudar aqui e agora. Ponto. Então, tudo que vier após a tentativa é lucro, né? É vantagem. Então, aquele momento ali, quando a pessoa saiu, mexeu lá o membro e não sentiu dor nenhuma, que a minha primeira vez foi logo assim. Ou eu acreditava que eu era capaz, ou não, ou acreditava, né? Porque a dor foi para zero. Então, caramba, eu consegui. Se eu tô conseguir tirar aprendendo. um, se eu conseguir tirar uma dor, eu consigo tirar duas, eu consigo tirar três, na quarta vez, na quinta eu vou estar ainda melhor. Pode acontecer de eu não tirar nada. Mas eu já consegui uma vez. Então, para mim, foi ali o, o pico máximo do que eu percebi que realmente aconteceu alguma coisa, né? Então, é fantástico essa sensação. Sensacional. Não, É, ainda mais uma dor, né, Nara? Ainda mais uma exatamente, dor, você pensar que você pode minimizar uma dor, né? Esses exato. dias aconteceu uma experiência comigo, eu estava fazendo um trabalho na casa da minha mãe, usando furadeira para furar um ferro. Sabe quando a broca esquenta até ficar quase vermelha? Sim, sim, Eu sim. fui colocar ela no chão e esqueci, pisei em cima. Nossa, Queimei o pé na hora, ficou aquele vermelhão e bolha e queimando, queimando. O que eu fiz? Sentei, virei o pé. Não deu lembrei. 2 minutos depois. A Não dor tinha passou. dor, não tinha dor. No outro dia, seco, a bolha seca. E rapidinho Lembrou de sopar desapareceu. quente em cima? Não, mas eu arrastei, apliquei uns dispersivos, arrastei e foi assim. Foi a Aham. mesma coisa se tivesse dado anestesia local, sabe? Então, porque estava insuportável. Queimadura é uma coisa insuportável, né? No pé Queimadura é ainda, que terrível. você pisa, aquele. Aí eu falei, não, é agora mesmo que eu vou. E
Como que é bom, gente, você É. perceber que o processo funciona, né? E não só nos outros, né? Em si Em próprio, si próprio. É, né? Em si próprio. É interessante a gente lembrar que a gente acha que só consegue também, muitas vezes, fazer no outro. pois é, E não, a gente é capaz de se sim, fazer também, fazer em si próprio, né? Por exemplo, a Ariadna, que é minha vizinha e colega de estudo também, né? sim. Conheci Ela, ela. ela aprendeu a se colocar no sono magnético, né? Sono magnético é uma invenção fenomenal. Então, Sensacional, sério. teve uma época que ela conseguia, ela mesmo se colocava no transe e puf, apagava, dormia, que nem bebê, recém-nascido, né? Acordava Bebê, 100%. acordava 100%, né? Isso para Talvez uma ela não pessoa, esteja conseguindo mais, não sei, nem perguntei, sim, mas em um certo momento ela conseguiu, ela mesmo se colocava naquele transe, ela mesmo se conectava o suficiente para entrar naquele momento consigo mesma e aproveitar, né, aquele sono curativo. curativo, exatamente. Nossa, uma pessoa com uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou uma insônia, Exato, né? Uma coisa que não tem preço. Você aprender uma técnica que, com né, não tem certeza. preço, né? E uma coisa É, simples já resolve, né? Como, por exemplo, a respiração diafragmática já sim, resolve muita coisa. Só o fato de você parar ali e fazer 5, 10 respirações diafragmáticas já ajuda bastante. respira para quem não conhece, né? Respira em 2, prende em 8, solta suavemente em 4. Essa é a respiração diafragmática. Isso. Talvez E no se final a gente possa conseguir, até fazer uma experiência aí, né? Vamos fazer no final? se conseguir, né, segurar também, prender 4 segundos também no final. Sim. É isso, prender Aí, 4 segundos no final. melhor ainda mais. Mas nem todo mundo Alivia. consegue, né? É. Então, E quando que você chegou na escola do Jacó? Quando que você chegou ao Leão? foi mais ou menos ali por meados de abril do ano passado, Sim, né? O primeiro contato que eu tive, assim, mais direto foi com a Ariadna, sim, porque na época que eu conheci eles, né? Eu estava no processo de fadiga fluídica, que a gente vai falar um pouquinho também mais lá na frente, ótimo. mas o primeiro contato de chegar lá foi através dela, né? Porque ela cuidou de mim, né? A priori, ela fez o tratamento em mim, né? Fez TDM1, né? Tudo auxilia bastante num processo de fadiga fluídica, né? Para quem não sabe, basicamente, processo de fadiga fluídica é um excesso de, é, não seria desperdício, né? Excesso de doação de energia, né? De fluido. Então, você acaba ali se desgastando por doar demais. E como eu fazia muito trabalho mediúnico, basicamente ali 3, 4 vezes na semana, eu não sabia que era muito, né, inocente, né? Vivia mediunizada sem saber que o risco que eu corria, né? Basicamente. Então, acabei fadigando e quando eu estava terminando o tratamento, né, com ela me convidou para ir lá, para conhecer e tudo mais. E daí cheguei lá, não quis só conhecer, né? Quis conhecer, quis fazer tratamento lá também, né? E quis já ficar de olho ali para, assim que surgisse a oportunidade, me oferecer para o trabalho também. E assim foi, né? Foi quando eu tive o primeiro contato. Eu fiz um tempo de tratamento lá, ainda uns 2 meses mais ou menos, né? Fiquei sendo observada por Beta, e quando ela viu que estava bem o suficiente, né, conversou comigo para saber como que estava a questão do estudo, a parte teórica, a parte prática, né, me avaliou assim um pouco, né, e viu que estava tudo ok e falou, ó, quando você quiser começar, estamos à disposição, vai ser uma honra recebê-la, né, Que daquele gracinha. jeitinho dela, então tive nem Ele é como, meu anjo. Beta é tive meu nem anjo. tive nem como negar, né? Eu quero muito, quero começar a hora que você mandar. Então, bora, senhora. Ela me chamou, eu fui. E daí, de lá para cá, só aprendizado, né? Com certeza. Então, primeiro contato foi a partir de abril do ano passado, né? Então, aí eu vou fazer daqui a pouquinho 1 ano, né? De Sim, contato. experiência Então, boa foi demais, isso. né, Nara? Sim, sim.
Ótimo. Exatamente. Então, em termos de magnetismo, de aplicação do magnetismo, vamos colocar um ano ou mais do que isso? Não, menos. Menos do que isso. Minha primeira atividade, assim, de prática mesmo, eu só tinha feito, assim, acho que umas 2, 3 pessoas próximas, só. Mas de Sim. prática mesmo, de vivência mesmo, foi depois que eu entrei no Leão. Então, Isso é importantíssimo, sabe? Porque tem muita gente que às vezes fica esperando ter um tempo muito longo de estudo teórico para uhum, se começar a aplicação. É importante o estudo teórico, sim, mas é importante começar a desenvolver a potencialidade magnética, os exercícios, aplicar o magnetismo, para que a pessoa possa ir caminhando também, porque eu conheço uma turma aí que fica com medo de começar e uhum. tem que começar. A Não, e é pessoa não pode ter medo. importantíssimo. É importantíssimo, principalmente para melhorar cada vez mais a técnica da prática. Porque não Sim, é só você fazer assim, dispersar. sim, Não. O movimento ele tem que acontecer de forma correta. sim, Fechou, voltou, abriu, fechou, voltou e abriu. Então, assim, se a técnica não tiver o máximo aperfeiçoada possível, sim, vai haver falhas. Então, assim, quanto mais rápido começar a prática, melhor. sim, Faz na mesa, faz na parede, faz no espelho, se olhando, né? Porque, assim, se a gente faz a prática de forma incorreta, né? A gente aplica de forma incorreta. sim. Então, no lugar de a gente fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal indiretamente. Não sei Uhum, se você recorda que a gente teve no seminário aula prática. sim, Então, ele corrigiu diversas formas, né, da aplicação da técnica incorreta. exatamente. Então, se você faz um dispersivo devagar, você não está tirando energia, Está você não está concentrando. dispersando, você está concentrando, né? Se você abre e fecha da forma errada, É, você não está dispersando, você está colocando mais fluido ali. E é, isso pode causar desconforto em quem está recebendo. A gente viu inúmeros casos, não sei se você participou, não sei se participei. você sentiu algo diferente com alguém ou não, né? Mas acaba que a gente pode acarretar alguns desconfortos, e a Sim, ideia não é causar desconforto. O desconforto pode ocorrer por N motivos, sim, e plausíveis, é possível, mas as probabilidades de ocorrer desconforto com a técnica feita bem feita são mínimos, né? sim, Então, assim, é esperado que ocorra, mas não sempre. Então, sim, quanto melhor a gente souber fazer a técnica, os movimentos, saber o que está fazendo, ter o plano, né, sim. direcionado direitinho, né, a forma de fazer o movimento, saber exatamente a linha que se está fazendo, O né, eixo, né? o eixo, exatamente. Então, tudo isso é muito importante e indispensável. Então, Sim, eu comecei o inverso, eu comecei pela prática, só sim, não tinha em quem aplicar, né? sim, Eu comecei pela prática. Quando eu cheguei aqui, tá quase uma bíblia o meu livro, ó. sim. Perfeito, assim que eu gosto. Quando, Isso! quando eu cheguei nesse Maravilhoso livro, esse livro. parecia que eu estava ouvindo o professor Wagner falar cada linha que eu lia. Sim, Então, assim, para mim foi fantástico eu ter começado pela prática primeiro. sim. Porque quando eu cheguei na teoria, eu já tinha Você noção assimilou bem. do que era que estava sendo falado, né? Sim, Do que se tratava. Então, assim, para mim valeu. Pode ser que para outras pessoas não valha, né? Não sim. dê certo começar de forma invertida. Mas Divertida. Aham. uma coisa não dispensa a outra, né? Sim, é A verdade. teoria e a prática tem que estar junto, né? Sim. Independente da forma que você estude. E daí É. foi isso. As experiências que nós passamos lá no percurso formativo com o Jacó, agora em janeiro, né? É, Uhum, deu para ver claramente que muitas pessoas tiveram desconforto, e o mais legal é que o Jacó faz questão de que a pessoa faça errado e a outra pessoa sinta o desconforto de um magnetismo aplicado de forma errada, para que se tenha exatamente. seriedade e dedicação no estudo do magnetismo. Então, quando ele vira e diz assim, gente, a mão no transversal, no dispersivo transversal, a mão que vai em cima é a mão direita.
Tinha uma galera que estava aplicando assim, ó, fazendo a rotação do centro de força, o contrário. Eu não sei se agora está espelhado, mas quando a gente vai aplicar um dispersivo transversal, a mão que vai em cima é a direita. Fecha, Até porque é sentido volta horário. fechada, isso, Ó. porque aí está dentro da rotação do centro de força, né? Exato. Então, isso aí, para uma pessoa que, vamos supor, está vendo um seminário, uma aula virtual, se isso não for explicado, a pessoa vai aplicar o magnetismo errado, a técnica errada. Exato. Como, por exemplo, a gente sair... outro ponto importante aqui, que aqui em Belo Horizonte, assim, há uma dificuldade de entender quando se fala, por exemplo, em ativante e calmante. Muita gente pensa que é um magnetismo ativante ou calmante, e não entende como uma zona ativante e uma zona calmante. Como é que você explica zona calmante, ativante virtualmente, por exemplo? Se não é a prática, você tá lá, você entender as alturas, fazer o tato, perceber. E a questão da prática, parece que a gente vai ressignificando. Agora eu entendi o que Deleuze disse, o que está na obra do Barão do Poté, o que o Mesmer disse. Você vai linkando uma coisa na outra e aquilo tudo vai fazendo sentido, né, Nara? Então, as práticas são de fundamental importância para a gente cometer deslizes, identificar os deslizes e corrigir. Exatamente. Porque senão a gente vai continuar repetindo e a pessoa vai saindo passando mal. Exatamente. É o que acontece muito nos centros espíritas, que às vezes até tem o conhecimento do magnetismo, não sejamos ingênuos, às vezes tem o conhecimento, né? Porém, não bota para jogo. Tem o conhecimento e fica ali fechado só para os mais brothers, né? Digamos assim. Sim, a panelinha. E às vezes não tem. Panelinha magnética. E às vezes não tem conhecimento nenhum, então manda lá, o paciente chega, você põe a mão na cabeça dele, fica lá, reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, um credo, uma salve rainha, manda fazer tudo que faz numa missa na cabeça da pessoa, meia hora. Concentrado. E daí, como que a pessoa não vai passar mal? Isso como que não dá transe, não entra no transe. Exatamente. Então, assim, muitas coisas são potencializadas, né? Não é à toa que, por exemplo, nas religiões de matriz africanas, como no candomblé, como na Umbanda, até nessas outras religiões que não se estuda o magnetismo humano como a gente estuda no espiritismo, mas eles têm essa sabedoria de que esse chakra aqui coronário da gente, que se chama, exato, chamado de Ori, é algo intocável, parece que é o polegar de cada um, é a identidade, como que chama? Digital, né? A digital de cada pessoa. Então, você não sai pegando a digital de qualquer pessoa por aí afora, né? Sim. Assim como lá nessas religiões, você não pode chegar, você tocar, você fazer um carinho, você... Pois Não, porque você está lidando ali com um fluxo energético totalmente diferenciado do céu. Exatamente. Né? Então, você pode causar desequilíbrio nas pessoas. Então, isso e Umbanda e candomblé é magnetismo puro, né? Não se denomina como magnetismo, mas trabalha magnetismo puro. Eu comentei com você que eu fui do candomblé dos 15, eu fui iniciada aos 15 e fiquei até os 26 anos, né? Até que eu conheci a doutrina espírita através da obra O Livro dos Espíritos e me tocou profundamente, e aí eu me desvinculei, mas é aquela coisa, né, que quando a gente tem uma raiz, não sei se você sente assim, eu tenho uma vinculação muito forte com os povos originários, isso faz parte da minha vida, né, a reencarnação explica isso. Então, ter passado pelo candomblé para mim foi uma coisa assim, foi um encontro com o magnetismo, porque hoje em dia, quando eu estudo Kardec, eu consigo entender todo o processo que é feito, tanto nos ebós, nos trabalhos, quanto nos rituais de camarinha, que são feitos naquele local, né, reservado com o Iaô ali, no preparo de iniciação e tudo, que é puro magnetismo. Então, você conhece o Adjá, né? Que é aquele sino que balança na cabeça do Iaô, né? Balança onde? No Ori do Iaô, no Ori. Ali é como se
Tô Ai, meu entendendo, Deus, só tô dando um tempinho aqui, só para abrir aqui a janela. Só rapidinho, gente. tranquilo. Abre aqui, por favor. Não dá para ver, não, pode ir. Pode ir, dá para ver a janela, não. Dá para ver, não. Obrigada. Sim, sim, Aí, sim. É essa uma forma de se conectar ao transe, né? exatamente. Retomando. O atabaque ali, né? O atabaque, cada atabaque daquele com um som específico, aquilo é puro magnetismo. Exatamente. E digo porque eu toco. Maravilhoso, isso é lindo. Os Pois espíritas é. precisariam estudar um pouco mais, assim, conhecer um pouco mais para entender aquilo que os espíritos superiores colocam, né? Tudo está em tudo. A palma, todo mundo bater na Tudo, mesma palma. exatamente. Às vezes, o ilá de um orixá, o Uhum. grito de guerra de um orixá, ativa o sagrado de um médium ali, vamos chamar de média, eles chamam de Iaô, na Umbanda eu esqueci o nome, como é É na Iaô Umbanda? também. Iaô também, né? Então, Uhum. um orixá dá um ilá lá, o outro orixá responde aqui. Por quê? Porque é Exatamente. uma conexão. E isso é Tudo maravilhoso, energia, exatamente. pura Tudo energia. energia. E E quando sim, eles, desculpa interromper, e eles falam sim de magnetismo. Eles falam que aquele sopro que eles dão com a fumaça do tabaco no sim, cachimbo, o cachimbo, né? eles não falam que é magnetismo humano, mas eles falam utilizar o magnetismo da erva, utilizar o magnetismo da voz na hora que a gente está cantando, Que o lindo, magnetismo da palma. que Eles lindo, falam né? essa palavra, sim, na Umbanda fala Fala, né? demais até. O candomblé não tem No esse termo, candomblé não, mas tem não outros. usa muito não esse termo, né? É, Mas a Umbanda usa bastante, bastante mesmo. Então o magnetismo está em tudo, inclusive eles trabalham muito o chakra, o corona, eles trabalham muito o coronário, o frontal, o cardíaco, eles trabalham muito o laríngeo da gente. sim, Eles trabalham muito dos pés, eles sempre passam, que a gente não, quem não tem conhecimento não sabe, né? A pemba, aquele sim, gizinho, sim, que tudo eles dizem, isso contém magnetismo, né? Então, quando sim, aquele pó do giz da pemba, né, que é um giz, um formato diferente do que a sim, gente é acostumado a saber como é, né? Conhecido, aquele giz de quadro. É basicamente a mesma coisa, só que um formato diferente. Então, quando aquele pó entra em contato com o corpo da gente, ocorre ali uma troca magnética também. Então, eles trabalham os chakras palmares da sim, gente, eles sempre riscam, né? Aquela pemba, aquele giz na mão, na testa da gente. sim. Aqui no Meral, eles sempre Numeral, né? trabalham. Então, Aham, assim, tanto na chamada da incorporação, quanto no momento de ajudar o médium a se desvincular daquele espírito, né, que veio para ajudar e tudo mais. Então, o magnetismo está em tudo, do tudo. início do ritual na Umbanda até o final, né? Em todos os momentos você consegue enxergar, né? É tanto que eu levei até o Wagner, e a Inaíse lá, né? A Inaíse nunca Sim. tinha tido Quem Naís deu um conexão. transe lá, não foi? Exatamente. E assim, ela ficou maravilhada, porque ela não imaginava que isso poderia acontecer, porque o conhecimento dela sobre aquilo era quase zero, Sim, né? E por trás, assim como muitas outras pessoas, tem o receio do desconhecido, né? sim, Então você acha que não existe, não vai ter nada de magnetismo. Acho que vai ser uma coisa totalmente diferente. E chegar lá você dá de cara com assovios, com batida de sim, palma, com sim. cânticos, né, com rezas, com orações, com uma A bacia vibração com lá em cima, né, Nara? A vibração lá exatamente. em cima, né? Você Isso não aqui é lindo, né? tristeza em momento nenhum, assim, a não ser que Sim, realmente você já vá com aquele sentimento de tristeza para ser trabalhado. Vai muitas pessoas tristes, né? Então, assim, são muitas emoções, diria, né? muitas emoções. Mas o magnetismo está em todas elas, né? É, Diga-se de passagem. Então, é bem interessante mesmo, né? Essa questão, a gente atentar para os detalhes, né? Porque o magnetismo está em tudo, sim, até nessa conversa aqui. Ela está sim, acontecendo de forma é, tranquila, de uma forma muito, muito conectada, de uma forma harmônica. Por quê? Porque já houve antes, né, uma relação magnética estabelecida.
A gente parou, você me abordou, oi, você pode me tirar uma dúvida e tal, não sei o quê, não sei o quê. A gente conversou. Em outro Isso. momento, eu estive junto com o Wagner em você na hora do seu tratamento. Eu não Sim, estava lá à toa, você não sabe, mas eu estava doando energia para ele para ajudar no seu tratamento. sim, Então, a gente trocou energia de uma forma ou de outra, ou de várias outras. A gente estava no mesmo ambiente, estudando o mesmo assunto, comentando sobre coisas do mesmo assunto, né? Foi uma troca mútua que hoje está resultando numa conversa super harmônica, né? fluida, Então, fluida, conectada. exatamente. Então, assim, o magnetismo está em tudo, né? Sim, Até na forma, da forma mais fantástica possível, como, por exemplo, Mahatma Gandhi. Ele sim, puxou pessoas e pessoas exatamente. pelo magnetismo pessoal dele. Ele tinha um magnetismo pessoal fantástico, assim como Jesus tinha, que bastava tocar na roupa dele que a pessoa estava curada, não é assim? Verdade, verdade. Isso é magnetismo pessoal, né? De uma forma muito bem vista. Mas Sim, também existem pessoas que têm um magnetismo pessoal que arrasta multidões para outras coisas. Por exatamente. exemplo, o Hitler, Uma ele pena. tinha um magnetismo pessoal Uhum, invejável, uhum. que arrastava multidões. E existem vários e vários outros exemplos que nem carece a gente citar, só basta um de um lado e um de outro, né? Para mostrar como o Sim, magnetismo pessoal, né? O magnetismo em si, ele está em tudo e em todos. Seja na fala, seja no olhar. O olhar magnético é curador também. é Quantas verdade. vezes a gente não olha para uma pessoa e a pessoa se derrete? Você não basta Sim, falar nada. A pessoa derrete em lágrimas de emoção porque você olhou sim, para ela. Ou a pessoa se derrete em sorriso, em alegria. Um sorriso é magnetismo. Uma palavra bem aplicada é magnetismo. sim, Assim como uma palavra pejorativa também pode afetar uma pessoa de uma forma triste, ruim, revoltante, né? Então, o sim. magnetismo está em tudo ao É nosso redor, fantástico, né? né? Uma das formas de conexão magnética, de fazer relação magnética, é o olhar nos olhos, né? Uma Isso, das formas é sim. olhar nos olhos. Tem uma passagem linda que está lá em Atos dos Apóstolos, que foi uma cura que Pedro fez a um Uhum. paralítico que estava na porta do templo. Uma das primeiras falas do Pedro é: olhe para mim, olhe para mim. Uhum. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Nossa, Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Relação exatamente. magnética, né? O modo com que Jesus Perfeita. olhou para a mulher adúltera, ou para Maria Madalena, ou para a mulher samaritana. O modo com que ele olhava, isso criava uma relação profunda, né? Para aquele que estava aberto ali, a Exatamente. pessoa se entregava para Jesus, né? E isso é maravilhoso, né? Que a gente Sim, pode sim. desenvolver esse potencial nosso no olhar com aquele olho. Você lembra do CQC, daquele programa CQC? Você conheceu o CQC? Eu lembro, mas Programa não tenho. jornalístico, meio de humor. Eles Eu acho tinham que uma, lembro. eles tinham tipo um meme, uma brincadeira, que era quando o repórter estava entrevistando alguém de forma irônica e tudo, e fazia uma pergunta assim, muito incômoda para a pessoa olhava com aquela cara de raiva e eles colocavam um raiozinho assim, saindo dos olhos daquele indivíduo. Sim, Pode sim, parecer sim. um meme, mas é pura realidade. Mas é, com Pura certeza. realidade. Aí a gente tem que ter esse cuidado de como que a gente vai direcionar o nosso magnetismo, né? Se de forma positiva, se Tá. negativa. E Nesse aí? sentido, como que o magnetismo mudou sua vida? Mudou em alguma coisa? Ah, em várias coisas, né? Você acabou de falar, por exemplo, uma forma de mudança, né? Que quando eu passei a observar que o magnetismo estava em tudo, eu passei a me comportar de forma diferente e a observar também o comportamento de quem estava ao meu redor, né? Porque se você já tem ali o mínimo eu diria que o mínimo de conhecimento possível, né? De magnetismo, se você tem um mínimo de sensibilidade, você já começa a perceber as energias onde Sim, quer que você esteja, né? As intenções das pessoas ao redor, né? O olhar de julgamento, a forma de você olhar e julgar também
passa a ser diferente, porque muitas vezes você olha, não sabe o que é que está se passando, né, ali com a pessoa, e acha que a pessoa está ali isolada só porque ela quer, né? E às vezes não é, né? Às vezes não é. Às vezes ela está lá xingando, 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 mas no fundo ela só precisava de alguém que desse um abraço, alguém que olhasse para ela, alguém que sorrisse, né? E essa pessoa passou a ser eu, por exemplo. Se eu percebo, é tanto que às vezes eu sou apelidada de a justiceirona, Sim. a justiceirona, porque vem um assunto ali à tona e, caramba, mas pode ser que esteja acontecendo de forma diferente. Ah, mas você está defendendo. Ah, porque indefensável, não. Não dá para defender, resumindo, né? É, não dá para passar pano, mas a gente não sabe o porquê Tá por aquela trás, né? pessoa, né, tomou aquela atitude e tudo mais, enfim. Então, às vezes a pessoa é legal, né? Até um exemplo que ocorreu comigo, né? E existiu uma pessoa que eu sei que a pessoa não é uma pessoa ruim, eu também sei que eu não sou uma pessoa ruim, mas o nosso vínculo magnético não ocorre. Sim. Estar no mesmo ambiente que uma certa pessoa, para mim é incômodo. Eu não desejo mal, eu não faço mal, né? Mas não casa, né? Não acontece aquela simpatia É a antipatia magnética. mediúnica, magnética, né, que o Jacó Magnética, fala, né? exatamente. Exatamente. É uma antipatia magnética. E tá tudo bem. Ele contou até um caso que ocorreu com ele, né? Você vê, a gente acha que porque a pessoa sabe mais sobre o assunto, enfim, ocorrem N coisas, é, certas coisas não vão acontecer com aquela pessoa, né? Quem diria que alguém teria uma antipatia magnética com Jacó? Ninguém consegue nem imaginar, né? Mas ocorreu. E pode ocorrer com qualquer pessoa. Comigo ocorre. Existe uma pessoa que está tudo bem, está no mesmo ambiente, é, mas não há encontro energético de troca de conversa, de troca de afeto, de troca de Uma carinho. repulsa ali, né? Tem, de alguma maneira, tem. E não Exato. é ranço, é bom falar, né? Não tem motivo, não é Não é ranço, ranço, não. É diferente. é diferente. E dá, você sabe que não é ranço porque você respeita a presença da pessoa, você dá bom dia, você dá boa tarde, você dá boa noite, você é educado, e tá tudo certo. Mas assim, não casa, não se conecta, e tá tudo bem, né? Então, é basicamente isso. Muita coisa mudou nesse quesito, né? É, deu para abrir minha mente também na questão de ajudar outras pessoas. Depois que eu tive essa conexão com o magnetismo, minha vida mudou muito nesse quesito, porque às vezes eu ficava assim, será que eu vou conseguir ajudar alguém de alguma forma? Sim. Ou não? Porque eu sempre fui muito dada para esse quesito, né? De, caramba, tem alguém precisando de alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Vamos ajudar. Alguém tá sentindo isso, aquilo outro, quer um remédio, quer não sei o quê, quer ajuda, quer no médico, entendeu? Então, assim, eu sabendo o que fazer, eu já vou lá e ajudo, né? Então, de certa forma, já minimizo alguma situação que poderia ser algo maior, eu estando por perto já dá para ajudar de alguma forma, aliviar uma dor, aliviar um incômodo, né? Então, já dá para fazer alguma coisa. Então, é uma mudança, né? Para melhor. Acho Sim. que é basicamente isso. Isso é maravilhoso, né? A gente poder utilizar algo que a gente aprendeu Uhum, numa situação urgente ali, que você vê que a pessoa está passando muito mal e tudo, né? E você sim, conseguir sim. ajudar. Uma coisa que eu percebi lá no Leão, o Nara, é a simplicidade com que os tarefeiros, as tarefeiras e os tarefeiros, eles fazem a tarefa lá, né? E você falando aí, vocês tratam o magnetismo como algo nobre, sublime, maravilhoso, mas ao mesmo tempo, vocês são pessoas muito simples. É o que eu percebo. O que Uhum. você atribui a isso, Nara? Eles Eu lidam acho lá com que naturalidade, vai fazer o acolhimento, atendimento da pessoa com naturalidade. Eu acho que, no fundo, eu acho que deveria realmente ser assim, né? Não só no magnetismo, mas em qualquer ambiente que se vá ajudar uma outra pessoa, né? A questão da humanidade,
Você Sim, tratar com humanidade as sim, pessoas, humanizar o atendimento, o protocolo, no quesito geral, né, da coisa. sim. Então, assim, realmente essa parte da simplicidade, ela já quebra muitas barreiras de início, né? Porque ah, eu não sei se seria cabível, né, essa minha analogia, né? Essa ideia, assim, mas digamos que às vezes a gente acha que porque tem títulos, às vezes a gente acha que porque tem uma ascensão financeira maior, você vai ter uma prioridade, ai, porque isso, aquilo, outro, eu sou isso, eu sou filho de fulano, eu trabalho em tal lugar, eu tenho acesso a esse pedaço aqui da sociedade, então eu mereço um tratamento melhor, eu mereço ser mais, eu mereço, né? E não, é todo mundo de igual para igual, como Exatamente. deve ser, né? Se você chegar para a fila lá, você pode chegar de 6 horas ou de 8h30, que é a hora que começa, você vai ser tratado da mesma forma, né? Não é porque você chegou de 8h30 que você vai tomar a frente do idoso que chegou de 6h30 e ficou 6 da manhã. esperando abrir, né? Então, você não vai ter essa prioridade. As prioridades lá são muito bem estabelecidas, né? Questão de tem até aqui uma passagenzinha no livro dele, né? Inclusive, né, nesse livro aqui do Jacó, Magnetismo humano, viu, gente? Jacomelo. isso, vou só levantar aqui rapidinho. Maravilhoso Jacomelo. Nosso mestre. No apêndice 1, né? Vou mostrar aqui a capa do livro de novo, né? Magnetismo humano, Jacomelo. Ele fala aqui, né, todo o passo a passo de como é a chegada do paciente, né? O acolhimento, a entrevista, o encaminhamento do paciente. Tudo isso está descrito aqui no livro, certo? Na página 488. Aí aqui, na página 492, né, tem uma partezinha que ele fala assim, se não me falha a memória, ele fala do pessoal que, por exemplo, tiver alguma restrição, veio direto de um hospital apenas para receber isso, né, o Sim, atendimento, uma criança com transtorno, né, a criança autista, por exemplo, ela fica muito agitada, né, já vi vários exemplos lá. Então, tem uma sala específica para receber e comportar a criança, os pais vão receber o mesmo atendimento lá, próxima à criança, para ficar uma coisa mais organizada, eu diria assim, né, mais é, confortável também, né, para o pai, para a mãe, não deixar a criança sozinha lá, que às vezes ela não consegue ficar, né, não aceita. E, enfim, aí tem um trechozinho que eu até separei aqui, ele fala assim, que como regra, estabeleça uma boa relação magnética, né, além das boas-vindas, além de você dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, lá no caso é de manhã, então, é sempre bom dia, né, perguntar se a pessoa está bem, né, como pode ajudar ela naquele momento, né, dar aquela analisada geral. Então, ele fala aqui um pouquinho dessa questão, né, da relação magnética, salvo engano, né, quando isso não seja recomendado, como, por exemplo, a pessoa estiver com síndrome do pânico, se a pessoa tiver com depressão, essa relação magnética ela é dispensável. sim. A gente não estabelece relação magnética. Isso não significa que a gente tem que ser mal educado com uma pessoa, Hostil. É, né? Você pode ser uma pessoa educada, você só vai evitar o máximo de contato físico possível, não demonstrando um receio, óbvio que não, né? Porque a pessoa já está com todo aquele problema ao redor dela. Se ela percebe que você está tratando ela com menosprezo, ela não vai voltar lá, né? exatamente. Então tem que ter toda essa atenção, né? Pessoas com fadiga fluídica e várias outras derivações, né? Aí ele fala também da questão de definir o plano de referência sobre o qual vai fazer, né, o tratamento direitinho, observar o tato magnético sobre a pessoa. Então, assim, no contexto geral, tratar todo mundo com um
passo a passo um pouco parecido, né? Na simplicidade, né, do acolhimento, na simplicidade do olhar, do toque. Às vezes você percebe que a pessoa precisa de um abraço e você vai negar um abraço à pessoa? Não vai. Se a pessoa lhe pedir um abraço, você vai renegar? Não vai. Já aconteceu comigo de forma inesperada, né? Eu terminar ali um atendimento, uma pessoa que ela nunca abraçou ninguém no Leão. Terminou o atendimento, uma pessoa de TDM, né, que estava numa situação crítica, inclusive, ela não tem costume nenhum de abraçar as pessoas, e lá ela nunca abraçou ninguém. Caso grave de depressão. Exatamente. E daí, quando terminou o tratamento, ela chorou, ela se emocionou, ela não quis falar o que ela estava pensando ou sentindo, mas eu perguntei, eu posso lhe dar um abraço? Ela disse, pode, ela nem raciocinou, ela já veio me abraçando. Então, ali, de alguma forma, eu abri uma janela nela, uma janela positiva que fez ela conseguir abraçar alguém, né? Para E mim foi um privilégio, né? para uma pessoa depressiva, isso é de uma... É Porque a complicado pessoa você tirar. não quer nem ver. Quanto mais abraçar e ter contato com qualquer pessoa. E Ela não é quer que a ver. pessoa nunca viu. A Hum? pessoa nunca me viu, a gente não se conhecia, entendeu? Então, assim, são coisas que é impagável, né? São coisas impagáveis. E daqui, né, retornando para essa partezinha da simplicidade, né, como um todo. Não é só lá que é feito, né? Tem também no livro todo o passo a passo de como é feito, né? Na verdade, seria o inverso. Não está só escrito, né? Sim, Está praticado. Lá se sim. pratica o que realmente está escrito aqui, né? E é todo mundo recebe essas instruções né, de ser o mais simples possível, tratar com simplicidade, porque ali qualquer um de nós pode estar naquela condição em algum momento, Uhum. né? Então, assim, é a gente fazer pelo outro aquilo que a gente realmente gostaria que fizesse por a gente. Imagina a Rose chegar lá e ser maltratada. Quantas vezes Rose iria querer voltar a Natal para receber um tratamento no Leão? Não, eu já saí de uma instituição Né? porque queria que eu fizesse um determinado procedimento que ia comprometer o meu estado de saúde mental. Uhum, Eu não fiz, a pessoa virou e falou, então você não pode fazer tratamento. Eu falei, então eu não vou fazer. exatamente. Saber se colocar no lugar também, se impor, né? Que era o seguinte, eu cheguei lá para fazer um tratamento de homeopatia, e ela queria que eu relatasse um quadro que eu tinha saído. Eu falei, não vou voltar para esse quadro de jeito nenhum. Exato. Ela queria que eu abra a Reviver. porta e volta para lá. Falei, eu que me conheço, eu que sei. Falei, vou não. E ela falou, então você não pode fazer tratamento. Falei, então não posso, então não vou fazer. Mas eu saí de lá arrasada. É, Porque isso é revelado. falta de noção de você se colocar no lugar do outro, de você pensar na responsabilidade que é você oferecer um tratamento e o modo correto de ajudar uma pessoa. Né? Exatamente, né? É como a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre as posturas inadequadas, né? De como você agir diante de uma pessoa que está recebendo ali o auxílio. Tem coisas que são inconvenientes, tem coisas que se você acabar induzindo o paciente não, né? O assistido, Assistir. a adentrar naquele campo, você vai prejudicar a pessoa. Né? Então, assim, nesse caso, ele ia lhe prejudicar, iria fazer você ativar um gatilho que você não queria ativar e nem deveria. Uhum. E bom que você se impôs e pulou fora do barco. Uhum. E daí, se aquele tratamento não fosse eficaz, para aquilo tudo que você já tinha bobinado, né? Aí você rebobinar tudo aquilo, voltar para uma situação que você já tinha superado muitas vezes, não dá, gente. A gente tem que ter noção do senso também. Ter Uhum. senso para certas coisas, né? E, tipo assim, os perigos que cerca a gente em determinadas situações, né? Pois é. Talvez vamos começar, então, tratando de alguns pontos daquilo que a gente não deve fazer, e aí Pode ser. depois a gente trabalha aquilo que seria o adequado e quais que seriam, assim, as primeiras
a primeira fala, a primeira conversa com quem chega para o atendimento, visto que já teve uma anamnese magnética, quando a pessoa chega lá, ela já passa por um procedimento, da primeira vez ela vai passar por um acolhimento onde vai se ter todo o relato, a anamnese magnética mesmo, né? Das questões da pessoa, das queixas, e cada vez que esse paciente ou esse atendido vai lá para participar do tratamento, ele volta de novo para uma nova entrevista para dizer como que passou a semana, como que você se sentiu, e aí para se ter esse controle da melhora desse atendido. Depois disso, quando esse atendido chega na cabine para você aplicar o magnetismo, qual que é a sua primeira conversa com essa pessoa? E aí você coloca para a gente o que não deve ser feito e o que deve ser feito, assim, você considera que deve ser feito. Primeiro... muita coisa com TDAH. Primeiro, muita coisa com TDAH. Vamos conversar, a gente vai começar fugindo da regra que era, né? Exatamente. Estabelecida. Não, mas tudo certo. Seria a próxima, vai dar certo. Eu vou começar justamente pelas perguntas inconvenientes, né? Porque, assim, quem vai atrás de um tratamento, ela não vai atrás de um tratamento que ela acha bonito, ela não vai porque... Ai, que coisa magnífica, maravilhosa, eu estou ótima de saúde, eu vou lá só por isso. Não. Quem vai em busca de um tratamento magnético vai porque está precisando. Alguma coisa ela está sentindo. Seja uma dor na unha, seja uma depressão, seja um câncer, né? Inúmeros e inúmeros casos. Então, assim, ter senso é a primeira coisa, eu acho, né? Para não ultrapassar a barreira do inadequado, né? Do adequado para o inadequado, o senso, né? O senso mesmo, assim, do mais simples ao mais bizarro da coisa, né? Então, eu separei, assim, algumas coisinhas que eu acho muito interessante, né? Não se fazer, né? Por exemplo, algumas abordagens como qual o seu estado civil? Então, dependendo da situação, isso é uma péssima pergunta, porque se você faz um tato magnético e a pessoa está com desarmonia no chakra sexual e você fez essa pergunta, você vai ridicularizar uma pessoa possivelmente. Ela pode achar que ela está com um problema de disfunção, ela pode achar que ela está com, sei lá, com um câncer de alguma forma, Sim, enfim. agora entendi. Tá entendendo? É uma pergunta muito capciosa e inconveniente. Em hipótese alguma. Orientação sexual. Ai, você é o quê? Você é gay? Independente dos trejeitos. Eu acho que, de forma alguma, a gente deve ultrapassar certas barreiras. Independente do que você perceba, independente do que você prejulgue, não perguntar. Não perguntar. Porque tem coisas que são constrangedoras para quem está ali. E ela não vai voltar para lá, independente de você ter tirado a dor dela. Porque ela já foi constrangida uma vez, imagine se na próxima vez tiver algo um pouco mais desalinhado. E aí? Ela não vai querer. Então, assim, de forma humanizada mesmo, eu penso, e é assim que eu ajo. Independente do que eu estou lidando ali na minha frente, eu nunca, em hipótese alguma, eu faria certos tipos de pergunta, como estado civil, orientação sexual, identidade de gênero, se você está casada, solteira, separada, enfim, certas perguntas, né, em hipótese alguma. Porque há muitas coisas que estão relacionadas, Sim. que na hora do tratamento a pessoa pode até falar para você, ó, eu estou sentindo algumas coisas assim. Diferente e tal. Você acha que isso é normal? Né? E até a forma de você repassar para a pessoa tem que ser de uma forma que você não se comprometa e nem comprometa ali o que a pessoa está sentindo também, né? Porque você pode lidar com tudo. Você vai ficar de cara a cara ali com inúmeras situações de desequilíbrio também, principalmente, né? Se a pessoa está em busca de um tratamento, é porque alguma coisa está em desequilíbrio. Então, tem que ter muito cuidado, né? Evitar o máximo possível de repassar
o que foi sentido, o que foi visto. Às vezes a pessoa tem um tato magnético muito aguçado e não sabe que tem. Às vezes você vê uma mancha escura no peito de alguém, você vai dizer que você está com câncer? É. Não! Você vai fazer um apanhado de tudo aquilo que você viu, sentiu, percebeu, na ficha que o magnetizador vai ter acesso. A anamnese é para É isso. lá que você vai escrever. E ponto final. Mais ninguém vai ter acesso. A não ser o próximo magnetizador que pegue aquela ficha e vá tratar aquela pessoa que nem nesses casos, né, dependendo da situação, outro magnetizador pega. Dependendo do caso, É o mesmo, né? é o mesmo magnetizador. É você que inicia, você que finaliza o tratamento. Porque é você que vai acompanhar, né? O É decorrer porque já daquele... tem também cria-se uma relação magnética que Exato. facilita o processo, né? Exatamente, perfeito, perfeita colocação. E daí, outra coisa que eu evito ao extremo é o toque excessivo, Sim. né? Tudo bem, o toque pode ocorrer, entre aspas, que ele seja a última coisa a ser feita, Sim. né? O toque no magnetismo, ele é importante. Dependendo da situação, se você tocar, você vai melhorar a ação. Isso já deixa muito claro, Sim. né? Mas, se você conseguir fazer seu toque, melhor ainda. Porque o toque, ele desencadeia muitas portas. E você, muitas vezes, é responsável, sim, pelo que você faz, pelo que você diz, pelo como você age, mas você não é responsável pela forma que o outro interpreta. Uhum. Então, o outro pode interpretar de uma forma maliciosa o seu toque, né? Ele pode criar uma ideia na cabeça dele deturbada numa situação e criar uma coisa que não existiu. Então, o toque tem que ser assim, a última coisa a ser feita. Ah, eu estou com enxaqueca muito forte. Você me dá licença para eu tocar no seu rosto? Sim, senhora, fica à vontade, não tá certo. É possível. Por exemplo, quando o Wagner está por aqui, que eu estou com crise de rinite e sinusite, que ele faz tratamento em mim, ele toca no meu rosto. Sim. Não tem problema nenhum de toque, porque eu sei que ele me respeita, eu sei que ele tem credibilidade com o que ele faz, eu sei da segurança, né? Eu sei do caráter da pessoa, mas a gente não sabe do caráter de todas as pessoas do mundo, E né? de João de Deus. Exatamente, né? Então, assim, outra coisa que é importante, eu friso, é uma coisa que para mim é importante, não sei se para outras pessoas é, mas para mim é, né? A falta de higiene. É muito importante a gente também falar disso, né? Ou o excesso de higiene, porque, por exemplo, lá no Leão vai muito idoso, vai pessoas debilitadas, vai pessoas de todas as formas, mas a maioria do público é pessoa já um pouco mais velha, né? E daí, 7 horas da manhã, você com perfume exalando, que Natal inteiro sente o cheiro. Você, quando começar a Clima fazer quente. despecido, a pessoa vai passar mal com o cheiro do seu perfume. E se você não tiver o mínimo de higiene, a pessoa também pode se incomodar com sua falta de higiene. Você está lá fazendo um dispersivo, sei lá, na fossa nasal, e você está bem pertinho do rosto da pessoa, com mau hálito não seria uma coisa legal. Então, são coisas para a gente, né, atentar. São coisas simples, mas é bom a gente atentar. No geral, eu falaria mais desses inconvenientes, né, do senso sobre as perguntas, sobre o comportamento, né, às vezes a pessoa tem um comportamento mais grosso, então a pessoa pode achar que você está sendo grossa com ela, então, ser o mais tranquilo possível, passar confiança para a pessoa, e não insegurança, né, se ela foi até aquele local em busca de um tratamento, de um auxílio, o mínimo que a gente pode transparecer é segurança, né? E que você vai ajudar de alguma forma e de forma segura, né? Então, Com certeza. eu acho que é isso, né? E as primeiras perguntas? Primeiro contato com a pessoa, E né? daí, pronto, aí vamos para o primeiro contato, né? Como seriam, assim, os procederes do primeiro contato. Eu separei aqui, né, para o acolhimento inicial, é bom a gente sempre frisar também a questão do julgamento. A gente colocar o julgamento da gente no bolso e deixar para raciocinar o que quiser raciocinar em casa, né? E assim,
ao ouvir o que o paciente está lá pretendendo, a gente só ir de encontro àquilo que ele está necessitando, evitar julgar naquele momento, né? Porque às vezes a pessoa chega, é porque eu me separei, é porque aconteceu isso, aquilo outro, esquece o que a pessoa está dizendo, né? No sentido amplo da coisa, assim, e não adentra na conversa com a pessoa, porque a gente não está ali para fazer uma sessão de terapia, não. A gente está ali para auxiliar a questão energética da pessoa, né? Então, assim, vale frisar uma pergunta muito importante, né? Que é o que a pessoa quer trabalhar hoje? O que você quer, Rose? Trabalhar hoje, aqui e agora? Qual a sua demanda? Né? Qual o seu objetivo de estar aqui hoje? Você está sentindo alguma Pontual. dor? Né? Uma É pessoa abre você... um leque, né? De Exatamente. problemas. Entendi. Ela vai sair contando tudo da vida dela, ela quer que você resolva tudo ali. Entendeu? E não é assim. A gente não está ali para curar ninguém. Não é cura. A cura pode acontecer. E acontece. Sim. Esporadicamente, em quem quer que seja. Né? Pode acontecer? Pode. Mas a gente nem promete e nem dá a entender que pode acontecer. Porque ali não é uma questão de cura, até porque não é Jesus, né? Que vai estar ali. Somos nós, meros Não é mortais, não, não é não. tentando ajudar alguém que está só um pouco menos bom que a gente, né? Diria assim. Está num momento de um desequilíbrio, né? Energético, Exato, orgânico, né? exatamente. Né? Então, assim, a gente não cura. Isso pode até acontecer, mas não é comum. Essa cura não é comum, né? Então, assim, a gente tenta ser o mais educado possível, dar uma boa-vinda, né? Eu pergunto, eu particularmente, eu trato assim normalmente, né? Perceber se a pessoa ela está acessível para o toque. O toque que acontece comigo é o seguinte, é tocar no ombro, às vezes eu noto que a pessoa está muito eufórica, né? Aí, quando eu não tenho certeza se há uma influência espiritual ou não, porque às vezes ocorre, é bom a gente atentar para isso, para saber como conduzir, né? Então, quando eu vejo que está numa situação assim, a pessoa chega falando demais, blá, 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 né? Pode ser e pode não ser influência espiritual. Então, eu já ligo o sinal amarelo de alerta, que é o indicativo para trabalhar o humeral na pessoa, Exatamente. certo? E daí Dispersivo transversal. Isso, cruzado. Sopro não. Sopro frio ou não? Não. Dispersivo. Fica só no transversal cruzado, bastante, o máximo que der, em camadas, faz em Encamado, camadas, ativante, calmante. ativante, intermediário, calmante. Né? Sim. Faz E se der um choro, também mesma coisa, né? Dependendo do processo. dependendo do processo. Se a pessoa se abrir, né, e quiser falar alguma coisa, né, sobre o porquê ela está chorando, às vezes a pessoa fica muito constrangida, então é melhor deixar que ela, né, se contenha sozinha e tal. Às vezes a pessoa não quer ser interrompida, e às vezes a pessoa tem vergonha. Eu, particularmente, tenho vergonha de chorar em público. Então, assim, se eu choro, às vezes eu não gosto que a pessoa venha, é porque você está chorando. Então, Deixa eu chorar para lá. Exatamente. eu gostaria de chorar em paz, né? Então, você tenta ter esse olhar atento, né? De deixar a pessoa à vontade. Se ela não falar, você vê se ela dá abertura ou não para você perguntar se ela quer falar o porquê ela chorou, o porquê da crise, o porquê do espasmo. Ela pode espasmar às vezes. Isso Sim, pode faz ser parte. várias coisas. Mas do Né? ponto de vista mediúnico, que eu quis dizer. E isso é exatamente nesse quesito, pode acontecer. Como eu tenho muita sensibilidade mediúnica, né? E às vezes eu percebo bastante, comigo já aconteceu vários casos, por exemplo, de perceber Eu pego só esses casos. os pacientes sob influência espiritual, acontece bastante comigo. Então, assim, é não se desesperar, é esperar ver o que é que vai acontecer, é tentar manter a calma, fazer uma prece, manter o foco mental de que você está ajudando não só aquela pessoa, fisicamente falando, mas se tiver algum espírito ali próximo, você está ajudando ele também. Você tem que passar essa segurança para o espírito também, que às vezes é até um familiar que está perturbado,
que está desnorteado, não sabe o que está acontecendo, né? Enfim, então eu evito certos toques físicos, mas às vezes eu peço, posso pegar na sua mão para a gente fazer uma prece? Quando eu vejo que a pessoa, às vezes dá para Dá perceber que a liberdade. pessoa, ela quer rezar, ela quer fazer uma prece, mas às vezes você não sabe identificar. Então, eu pergunto, como você se conecta, assim? Você costuma rezar à noite, fazer uma oração, uma prece, você conversa com Deus ou com uma energia superior, né? Porque pode ser que a pessoa seja ateia. E Sim, aí? Mas qual o sentido, Nara, da pessoa ser ateia e estar procurando um tratamento magnético? Pode ser a última coisa que ele foi atrás. E daí, independente da crença dele, você está ali para ajudar. sim, E o magnetismo, ele independe da crença, sim. da religião. Ele independe até de você acreditar que aquilo vai acontecer ou não. Basta o magnetizador querer. Se eu quero te ajudar, lógico, vai ter uma força contra da sua querência, né? Para Uhum. o auxílio ali da sua falta de crença de isso acontecer ou não, né? Mas isso vai influenciar muito pouco, né? Querendo ou não, vai acontecer alguma coisa para melhor. Porque, por exemplo, a gente pegar uma pessoa em coma, ela vai deixar de receber o magnetismo porque está em coma, inconsciente? Se ela está dizendo que quer ou que não quer? Não, o magnetismo vai chegar, Vai atuar. É. né? Então, é interessante essas questões também, né? Aí eu tento dar essa percebida, né? Eu pergunto se a pessoa dormiu bem, né? São assim, palavras-chave que eu uso, Sim. né? E aí, você dormiu bem ontem? Não, não dormi bem não ontem. E a semana? Ai, tá muito ruim e tal. Eu já ligo, alerta. Quando o quê? Quando eu for magnetizar a água dela, eu vou depositar naquela água melatonina. Então, para mim, eu já peguei essa dica que já foi Beta que me deu. Ó, quando a pessoa falar de insônia, dificuldade para dormir e tal, quando você for magnetizar a água da pessoa, você imagina depositando lá nas propriedades da água, melatonina, suficiente para o organismo dela conseguir dormir bem, né? Porque tudo em excesso é muito, né? Como diz o ditado. Tudo que é muito Dormiu é 3 dias. demais. Dormiu 3 dias, por quê? O magnetismo da Nara. Então, assim, é o que o organismo precisa, né? Então, já são dicas que eu vou fazendo ali um apanhado, né? Tá se alimentando bem? Daquele jeito, né? Não, vamos ver se melhora a sua alimentação. Aí dou aquela velha dica, né? De tentar se alimentar melhor, de tomar água direitinho. Água magnetizada, tá tomando direito? É, Você sabe que não não. Aí tá. você já vê Aí que não. você já sabe que não tá, né? Aí eu já vou em outra coisa. Você toma algum medicamento? Se a pessoa disser que toma, eu já pego um gancho. Vamos fazer um teste? Já lhe contaram que quando você toma medicamento com água magnetizada, potencializa o efeito do remédio? Não, é mesmo, é. A partir de amanhã, com essa garrafinha aqui que você trouxe, se você quiser pegar outra garrafinha com água, pegue, né? Que a gente magnetiza as duas. E daí você, a partir de amanhã, toma seu remédiozinho da pressão lá, com água magnetizada. Na hora de dormir, toma um golinho antes de dormir, um golinho assim que acordar, né? Porque vai fazer a pessoa tomar a água magnetizada mais vezes no dia, entendeu? Então, isso aí já vai potencializar o efeito do tratamento também, né? Então, basicamente, eu faço assim, né? E quando acontece esses momentos de crise, né, que você falou, eu sempre tento manter esse foco, né, ficar sob o controle, né, sob o controle da situação, deixar a pessoa segura, porque às vezes ela tem medo, ela não sabe o que está acontecendo com ela, às vezes. O que está acontecendo? Eu estou suando, eu estou sufocando, estou, sei lá, enfim, né, e deixar a pessoa tranquila. Não, peraí, eu vou fazer um dispersivo aqui, pode ficar tranquila. Vamos fazer uma prece nós dois juntos? Você sabe rezar o Pai Nosso? Vamos rezar nós dois juntos, então, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não sabe, não? Então faça você uma prece que eu gostaria de ouvir você fazendo. Pede para a pessoa fazer, porque ali ela vai manter o foco de alguma forma que vai liberar o canal da recepção do seu fluido, né? Para ela. Então, eu diria que são essas pequenas coisinhas, né? De sentir ali se a pessoa ela está
aberta na receptividade, né? Se ela está tranquila, se não, né? Se está com alguma influência espiritual ou não. Às vezes você não percebe de início, às vezes você percebe no meio dos movimentos, né? Do magnetismo em si que você está aplicando, né? A pessoa começa a se contorcer, ou se tremer, ou chorar, né? Então, foca no dispersivo até a pessoa se acalmar, porque, em hipótese alguma, né, diria que o dispersivo vai fazer mal. Então, Pelo contrário, na dúvida, dispersa. taca dispersivo, Quanto mais você fizer, melhor vai ser na situação, até você conseguir manter um equilíbrio ali, eu diria, para poder resolver a situação, ou conversando, né? Aí, às vezes, a pessoa quer desabafar, né? Às vezes quer contar o porquê está chorando. São vários casos, né? Então, tem que estar ali aberto, né? Para várias possibilidades, né? Você costuma aplicar um perpendicular no final ou não? Ou vai depender? Sim, é necessário, né? No caso, o perpendicular, né? Começando Do coronário? do coronário, né? Tanto pelo frontal, Sim. como pelo, me fugiu o nome. Ah, o bom é que você pode dizer, né? Desculpa, né? Eu tenho TDAH. Fluxo e refluxo, é Fluxo e isso, refluxo. né? Fluxo, que são os Sim. frontais, refluxo são todos que estão na parte das costas, né? E Mais facilmente. tem e ainda tem o esplênico também, né? Exatamente. Tem o esplênico que é 45 graus, né? Aqui do eixo principal. Sim. Então, a gente sempre finaliza, que a gente chama de alinhamento, né? Alinhamento. Terminou tudo que você sentiu, ou arrastou a dor que a pessoa reclamou, enfim, né? Finaliza com um perpendicular, né? Do coronário até passar do joelho, né? Ou até o meio da coxa, mais ou menos. Nunca até o joelho e nem nunca até o tronco, né? Ou nunca até o tornozelo. Ou até depois da coxa, né? O meio da coxa, ou até depois das canelas, né? Assim eu diria, até a panturrilha mais ou menos. Sempre Uhum. no intermediário Tem, das entre um centro de articulações. força. É, porque tem esse da panturrilha, né? Esse centro de força da panturrilha, né? Mas como eles são voltados para dentro, né? Ah, é, ele está voltado para dentro. Nossas pernas Verdade. são assim, eles ficam assim, um virado para o outro. Então, nesse caso, não interfere, porque, a não ser que a gente estivesse fazendo assim, lento, É. por dentro das pernas, né? Nesse caso, não afeta. E daí, mesmo que tiver na dúvida, terminou de arrastar até o meio da coxa, arrasta o resto até passar dos pés, né? Caso a pessoa esteja deitada. Caso não, tudo certo até o meio da canela mesmo. E daí é isso, basicamente isso. Terminou de alinhar, tudo ok. Uhum. É, em relação a você como magnetizadora, Hum. depois da tarefa, da execução da tarefa, o que você sente que muda em você do ponto de vista físico e mental? Porque do ponto de Hum. vista espiritual e magnético, muda, interfere no aspecto energia, mas do ponto de vista espiritual e físico e mental, Eu basicamente eu foco assim no sentimento de paz e calmaria. Qualquer coisa diferente disso que eu senti, né, no sentido geral assim, eu já fico mais atenta. Alguma coisa diferente aconteceu. Ou eu usinei demais, né, ou eu doei demais energia, ou escapou demais, ou eu doei de menos, né, sim, ou está acontecendo alguma desarmonia em mim. Então, eu sempre procuro ali dar uma respirada, né? Faço respiração diafragmática, para né? recompor, Exatamente. se É sempre reequilibrar. isso, é sempre importante também, no meio de um atendimento e do outro, terminei o primeiro paciente, para ir para o outro paciente, você tem um tempo de preencher a ficha, né? Do que você acabou de fazer e tudo mais. Então, naquele intervalozinho de tempo ali, dá uma respirada, toma um pouquinho de água magnetizada, é interessante. Ou magnetiza sua garrafinha de água para ficar tomando no intervalo, né?
para se recompor fluidicamente também. E faça essa respiraçãozinha aí, né? E vou prestar atenção se está acontecendo alguma coisa comigo mesmo. Que às vezes Sim, pode ocorrer de você acabar ali se envolvendo, né, energeticamente com o fluido do assistido, né? sim. E às vezes pode não ser tão favorável. Então, é se perceber, né? Saber o que é você, conhecer-te, né? Conhecer Sim. a ti mesmo, Se diria, né? observar bastante, Se né? observar, exatamente. Você sente fome ou não? Após o Di- passe? Dificilmente eu sinto fome. Agora sim, comigo acontece sono. Sono. Dependendo de quantas pessoas eu atender, de manhã, assim, normalmente me dá vontade de dormir a tarde inteira. É a sua forma de você repor, né? Eu acho que sim. Engraçado que eu também sono, mas depois de uma palestra, me dá fome daquelas de peão, assim, sabe? Eu sinto muita fome, sério. É, Mas depois do passe é sono. quando você está fazendo a palestra, no Quando caso. eu tô fazendo a palestra, eu sinto muita fome depois. É porque provavelmente você é Laríngeo é uma coisa. laríngeo. É, mas aí, quando eu aplico o passe, também é sono. É sono. Depois que acaba é sono, mas durante, assim, Não, durante não. existem várias sensações, né? Comigo existem várias. Às vezes, dependendo da situação, quando, por exemplo, eu estou arrastando dor de alguém. Uma vez foi um senhor que ele chegou com o braço sem movimento nenhum, ele só levantava um pouco a palma da mão, porque o resto do braço não movimentava. Ele era servente e pedreiro, e eles Machucou. trabalham, provavelmente machucou, né? Ele dizia que era aqui da escápula descendo o braço inteiro. Então, depois que eu terminei, caramba, minha boca estava assim, ressecadíssima, porque é um momento que você doa muito fluido. É basicamente assim, é como se você tivesse colocando chapiscando a parede. Depois que você chapisca, você não tira o excesso para deixar Hum, lisinho. Então, o arrastar de dor é basicamente isso, fazendo analogia. Você impregna a sua energia no braço do paciente, sim, lá, do assistido, no concentrado, caso, e depois você vai retirar o que ele não precisa, né? sim. Digamos assim. Então, são muitos movimentos arrastando, arrastando. E daí, além do cansaço, né, que você cansa por estar arrastando, nesse caso, eu fiquei em pé, ele era mais ou menos da minha altura, tudo certo, né? Mas outra vez que foi de uma senhora que era para arrastar do quadril até mais ou menos o joelho, que doía nela, eu fiquei assim, sem ar. É interessante, porque é um cansaço que não é um cansaço de você estar correndo, é Sim. diferente. E tipo assim, minha garganta seca muito, resseca muito. E o suor é em excesso, é um Você sente suor muito calor? muito mais forte do que de você correndo. Sim, Então, eu também. são É usinagem, sensações, né? Usinagem, né? exatamente. É diferente, né? Cada pessoa pode sentir de um jeito, né? Diga-se de passagem, essa é a forma que acontece comigo quando eu estou fazendo algumas aplicações, né? Quando é arrastamento de dor, por exemplo, ocorre essas duas sensações, né? Ressecamento da garganta e muito suor excessivo. Uhum. Você é digital ou é palmar? É tudo junto e misturado. É, Mas porque eu também. normalmente eu sou mais palmar. Aham. Em algumas sensações, em alguns momentos, quando eu vou introjetar ou eu quero tocar mesmo, aí eu Digital. induzo para ser Sim. digital, entendeu? Aham. Mas eu sinto mais na mão inteira. Uhum. O seu tato magnético, qual que é a sensação que você tem ao fazer o tato magnético? Agora, tato, são muitas. Como eu só tenho um ano, né? Sim. Eu não sou A beta no a tato. beta do tato, não, nem sou o Wagner, não. Mas, assim, comigo ocorre de várias formas. Normalmente, eu sinto, quando está em falta, né, em depressão, no caso que chama, né, Depressão. deplé. Em falta, tipo, você sente ali alguma coisa puxando, né, querendo energia para aquele lugar. Normalmente, eu sinto o meu dedo como se fosse um imã. Ele Sim. quer adentrar aquele canto.
sim, Ele me indica agora essa sensação. Ah, digamos que aqui tem um, um rombo energético, um furo, e nesse furo ele está sugando muita energia. Então, eu vou saber que eu preciso colocar energia quando eu passo a mão ali, é basicamente assim, sim. esse dedo aqui do anel da aliança, ele meio que quer adentrar. E é uma Uhum, força muito grande que puxa uhum, mesmo meu dedo. Então, eu já noto ali. E às vezes esquenta muito a palma da minha mão, uhum, formiga, né? Quentura, formigamento, o dedo como se fosse um imã puxando. Às vezes eu percebo com visão também, assim, meio que eu vejo o órgão em algumas situações. uhum, Aconteceu comigo em alguns momentos, né? Não é sempre, uhum. mas já aconteceu, né? Fiquei desesperada, porque eu já vi um negócio parecido com um baço, um intestino, um negócio, eu fiquei doida. Danada é ele. E a tendência é isso ser, às vezes, vai se tornando mais frequente e você vai Sim, podendo exercitar, né? Porque às vezes exatamente. são ensaios, né? Dentro do Uhum, magnetismo. Tem coisas que acontecem esporadicamente, depois começa a acontecer com um pouco mais de frequência e você vai aprendendo a lidar com aquelas situações, né? exatamente. Vai aguçando, né, de certa forma. Quanto mais você faz, mais você vai sentindo, mais você vai se aperfeiçoando no seu sentir, né? Basicamente isso. Ótimo. E aí a gente chega no final, em relação ao magnetismo, qual que é a mensagem que você pode deixar para as pessoas que não conhecem o magnetismo, Uhum. do ponto de vista assim, às vezes até na teoria até conhece uma coisa ou outra, mas às vezes tem um receio, às vezes a pessoa em algum momento se interessa pelo magnetismo, né? O que você poderia falar a respeito do magnetismo, das experiências que você já teve do magnetismo, que para você, você percebe que é uma caminhada, um investimento que vale a pena? Ah, eu diria que assim, desde que eu conheci o magnetismo, né? Tipo, eu tenho um sentimento de muita gratidão mesmo, porque ele mudou assim muita coisa no na minha visão de mundo mesmo, de tudo, né? E ele traz com ele um sentimento, acho que de gratidão mesmo, eu diria, no sentido bem amplo mesmo, de você poder aliviar ali uma dor de alguém, você poder ajudar, né, a diminuir o sofrimento de uma pessoa, de trazer um conforto, enfim, não só pessoas desconhecidas, mas até familiares, né? Imagina na sua casa alguém sentir um desconforto e você conseguir ser ali o mais ágil possível para ajudar a pessoa, né? Existem muitas possibilidades. Então, assim, principalmente a sensação de poder ser útil, né? Eu acho muito legal você poder aprender, poder repassar, poder ensinar, né? Uma coisa que torna a gente um pouco um pouco mais igual, né? Sim, Perante todos, né? Ele é um conhecimento que faz a gente se igualar às pessoas, independente do que a gente tem, vive e é, né? Então, assim, acho que é muito legal, né? E é uma prática, assim, se a gente fosse levar ao pé da letra, deveria ser essencial e não complementar, né? Porque finalmente agora sim, ela já é uma prática complementar, né? Já está sendo estudada nas universidades, por exemplo, né? Nas práticas integrativas. Aqui em Natal já está sendo aplicado no Laboratório de Práticas Integrativas da UFRN o magnetismo humano, né? Então já é um avanço, porque antes era só algumas outras práticas, como o reiki, como massagem, sim. é, acupuntura, né? E por aí vai tantas outras, né? E agora o magnetismo humano ele já está começando a ser empregado também. Então, assim, traz uma esperança maior, né? De disseminação. E eu acho que aí é um futuro promissor para todo mundo. Eu acho que
quem tiver a oportunidade de conhecer, de vivenciar, de praticar, acho que só tem a ganhar, né? Não só para si próprio, porque uma vez que você compreende algumas definições, algumas coisas, né, que você tem acesso, já dá para mudar muita coisa no seu dia a dia, né? Muita coisa a gente deixa de fazer um alarde gigante e já passa a fazer uma coisa mais simples, como você, naquele momento que você pisou em cima da broca quente, né? Você poderia ter se desesperado, tacado o pé debaixo da água, que ia piorar a situação. Mas com o conhecimento que você tem de magnetismo, você já soube agir de uma forma mais raciocinada, né? E se autoajudar naquele momento de sofrimento, de dor. Você estava com uma dor ali absurda, né? O conhecimento que você teve, você já aliviou ali uma dor insuportável num momento não tão legal, né? Então, acho que é isso. Uma vez que a gente tem o conhecimento, né, por menor que seja, já dá para a gente ser útil, né? Para quem está ao nosso redor, e tanto quanto para a gente mesmo. Acho que é isso. Isso. Perfeito. Nossa, que bate-papo gostoso, né, Nara? Valeu a pena demais. Agregou muito para mim. Quando eu conversei com você, lá no dia, não sei se foi na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, nós conversamos e depois, no decorrer do curso, foi quando eu perguntei para você se você poderia fazer uma entrevista, né? Nós estamos montando uma equipe, a gente já tem 6 magnetizadores e já tem uma base teórica, e eu vou passar agora a compartilhar com eles a parte prática, porque em maio nós já vamos começar o tratamento, os tratamentos, os atendimentos, né? Então, essa sua entrevista vai ajudar demais a nortear esse projeto novo da SEAC, que é a Sociedade Espírita Allan Kardec, que é a instituição que nós estamos fundando aqui. Vai ajudar, e para além desses 6 magnetizadores, tem os demais também que fazem os cursos conosco, e que também vão poder aprender com você e receber dessa experiência que você tem aí e compartilhou conosco. Então, eu te agradeço muito por você ter aceito o convite, e foi ótimo, espero que a gente possa depois dialogar sobre outros assuntos também, porque, para além da teoria, que eu considero que seja assim, importantíssimo estar dentro do Instruí-vos, mas essa troca de experiência, esse bate-papo nosso, falando das vivências, isso é muito significativo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que né, fazer mais vezes, para que uma pessoa dê segurança à outra, para dizer, olha, vai, é assim mesmo. No começo, fica uma coisa meio incerta, mas com o tempo você vai pegando segurança. Então, muito importante a sua contribuição, agradeço muito. Jesus continue te abençoando, tá? E te recompense por todos os seus esforços e as pessoas que você atende, as pessoas que melhoram através dos seus esforços, que abençoe também a equipe lá do Jacó, o Leão. Toda quarta-feira pela manhã eu faço uma prece de gratidão e pedindo a Deus que continue abençoando, porque realmente é um trabalho, assim, extraordinário, né? E que com certeza tem não só o aval superior, mas o amparo superior. Porque para quem passa por um processo de um transtorno, chegar lá e fazer o tratamento e ver quase que uma vida, um indivíduo que estava quase morto, ressuscitar, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. As coisas que eu vi no Leão, assim, realmente mexe com a gente e faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de se dedicar a essa ciência maravilhosa que é o magnetismo e o espiritismo. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rose, eu agradeço demais a oportunidade, me botou aí para estudar de novo, bem direitinho, anotei tudo bonitinho, inclusive ficou algumas coisas aqui que não deu para a gente falar, eu sei que você está no seu horário aí, eu não tenho horário, eu não tinha horário para finalizar, por isso que eu anotei várias coisas, a gente pode deixar, inclusive, para outra ocasião, se você quiser, se quiser eu posso lhe passar por áudio, pelo menos o que está escrito, né, de uma forma falada, para você fazer suas anotações e repassar, que eu acho interessante, né, falar sobre essas outras coisinhas.
Mas, no geral, eu agradeço demais, tá bom? Seu convite foi muito proveitoso, né? Estar aqui com você, trocando essas experiências, né? Aprendendo, principalmente aprendendo, muito mais do que ensinando e repassando. Então, estamos aí, né? Na caminhada, para contribuir sempre com quem cruza o nosso caminho e colocar sempre alguma coisinha a mais na nossa mala também, né? E a gente É verdade. nunca cruza o caminho de alguém assim de forma aleatória, né? A gente sempre deixa um pouco, a gente sempre leva um pouco. Então, é isso, que a gente sempre aproveita os encontros e Isso. aprenda cada vez mais e saiba colocar, né, na prática, né, de forma correta, segura, de maneira que a gente pense sempre no alívio, né, propósito maior, que é ajudar o nosso próximo e a nós mesmos, né, até porque ninguém dá o que não tem, É né, verdade. se é dano que se recebe, a gente tem que ter muito para dar muito e quando precisar, tem ter quem nos dê também. Sim. Então é isso. Milagre Obrigadão da vida aí. é esse, né? Vou marcar o 2. Já que você tem Vamos material sim. aí, já vou Tem marcar sim. prosa 2. Eu vou só Estudar passar e aqui para praticar. você, que foi, eu falei com o Wagner, né? Aí ele Uhum. disse que tinha coisas bem indispensáveis para falar, que era sobre fadiga fluídica, que teve por exemplo, o meu exemplo pessoal, né, que eu passei, Sim. a questão da intuição, é muito Sim. importante falar que a intuição na questão do magnetismo e aplicabilidade, ela Sim. deve ser, assim, basicamente esquecida, né? A intuição todo mundo tem, mas a gente tem que ter muito cuidado com ela durante a aplicabilidade do magnetismo, porque nem tudo faz sentido. Pode ser Uhum. muito bonito, muito fantasioso, mas às vezes é prejudicial. Então a gente tem que ter muito cuidado com a danada da intuição, né? Muito cuidado mesmo. Saber a diferença, né? De magnetizador, de médium, saber diferenciar direitinho essas duas coisas, colocar cada coisa no seu canto, né? E algumas coisinhas também que o Deleuze fala, que eu tinha separado aqui no livro, que é nesse aqui, que Ih, é já é sobre, introdução para a próxima aula. Esse que graça. seria algumas coisinhas sobre a vontade, né, do Sim. magnetizador, que, querendo ou não, a gente falou por cima, né, que ah, o recebimento, ele independe, o fluido, ele vai chegar independente de quem está recebendo, querer ou não, né, então, a vontade de querer, né, e Uhum. Jacó até fala muito sobre essa frase, a vontade de fazer alguma coisa e o querer que essa coisa realmente aconteça, saber por onde caminhar e fazer por onde essa coisa acontecer. Então, vontade ardente de querer algo, né? Uhum. Então, quando o magnetizador ele tem essa vontade, ele faz coisas inimagináveis, né? É tanto que o Deleuze fala que os melhores magnetizadores são as pessoas do campo, que são pessoas não seriam as pessoas sem inteligência, seria pessoas sem estudo, eu diria assim, né? Muitas vezes pessoas sem estudo, mas com uma sabedoria incrivelmente absurda de grande, né? Então, é diferente, lembrar, né, que inteligência, conhecimento teórico, enfim, né, Intelectualidade, conteúdo intelectualidade intelectual, né? é diferente de sabedoria, né? Muita gente tem intelectualidade e não tem sabedoria, e muita gente tem sabedoria e não necessita de nenhum grau de intelectualidade e faz muito mais do que quem tem, né? Vide as Então, curandeiras, né? Vide as curandeiras com uma era sabedoria delas que eu milenar. ia falar. As curandeiras, parteiras, né? Aquela da, as parteiras da Zoca indígena, né? Dos Uhum. cativeiros. Então, assim, as bezendeiras, que existe por aí a fole, que pelo Rio Grande do Norte tem demais no interior, meu interiorzinho lá, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, até hoje tem. Você vai lá, você leva um pacote de cuscuz, dá para ela em forma de troca energética. Ela não pede. Você dá se quiser e leva se quiser. Mas se Sim. você chegar lá e pedir para ser curada, ela vai lá, pega a ruda dela, faz a cura em você, você vai se embora. Mas se você Segue quiser a levar alguma regra do coisa, segue a regra do magnetismo sem saber, aplica dispersivos de cima para baixo. exatamente.
E, inclusive, Jacó fala aqui das curandeiras, da rezadeira, e de como se ocorre nesse processo de descarrego de energia através da folha, né? Que ali você está realizando um transporte energético Exatamente. da pessoa para a folha. A folha. Sensacional. Então, é ciência, né? E a pauta do nosso próprio, a gente podia marcar, inclusive, daqui a pouco você vê sua agenda aí, se na terça-feira você puder, a gente já combina e desenvolve esses pontos aí que eu considero que sejam importantíssimos mesmo. Beleza, então a gente vê direitinho aí. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada também, Rose. Beijo no coração. Cheirão. Obrigada, turma. Fiquem Se inscreva com no Deus. canal aí, viu? Curte, compartilha e manda para a turma. Para a gente começar a estudar magnetismo e começar a implantar em toda instituição o magnetismo. Até logo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. O que eu preciso é de um método, critérios científicos